bem-vindos ao canal Amazon Foot USA. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre os times amazonenses aí na Copa do Brasil. A gente teve uma classificação, né? No caso foi o Manaus e a equipe do Amazonas foi eliminado. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força no canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal e não esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá começar aqui a comentar sobre o assunto. Então é o seguinte, pessoal, a gente teve o Independência versus a equipe do Manaus, e a equipe do Manaus, né, acabou se classificando depois de um empate em 1-1 no tempo normal, e a equipe do Gavião do Norte acabou derrotando a equipe do Independência lá por 4-2. Até eu vou fazer essa brincadeira, porque você está fazendo muito essa brincadeira, né, durante a semana, que foi o confronto dos times amazonenses contra o Fluminense, né, porque os escudos, tanto do Independência como do Rio Branco, né, são muito parecidos, praticamente idênticos ao escudo da equipe do Fluminense lá do Rio de Janeiro. Então o Manaus acabou se classificando aí nos pênaltis por 4-2. Quem não teve sorte também que foi para os pênaltis foi a equipe do Amazonas, né, que acabou sendo derrotada nos pênaltis para a equipe do Rio Branco por 5-3. Assim, pessoal, antes da gente começar aqui a falar um pouco sobre o jogo, dos jogos não, porque assim, em si eu não acompanhei as partidas. Por quê? Porque é meio complicado, né, acompanhar algumas partidas, porque não acho, né, para poder assistir os jogos, aí fica complicado, né, complicado a gente acompanhar. Eu somente acompanhei o tempo real e depois assisti os melhores momentos. Então não tem como eu comentar um pouco sobre os jogos em si, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque realmente não acompanhei a partida por inteiro, tá bom? E é o seguinte, vamos lá comentar o que foi esses resultados em si, o que significa para os times. Primeiro vamos começar com a equipe do Amazonas, né? O Amazonas, essa eliminação, sinceramente falando, foi vexatória. Por quê? O Amazonas estava enfrentando uma equipe que nem divisão tinha, sinceramente falando. Então, a equipe do Amazonas acabou sendo derrotada nos pênaltis por uma equipe que não tem divisão. E a equipe do Amazonas é time de Série B, né? Então, se a gente pegar aí pelos níveis das equipes, né, com todo respeito à equipe do Rio Branco, sabe, dava para o Amazonas ter vencido. Por mais que o confronto tenha sido fora de casa, mas o Amazonas tinha mais time. Poderia ter vencido a partida e se classificado. Agora, pô, você ser eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil, realmente é vexatório para uma equipe, sabe, de Série B. Por mais que o adversário ali esteja jogando dentro de casa, com o apoio da torcida, mas mesmo assim, cara, não dá para admitir. E aí, acende já o sinal amarelo aí para a equipe do Amazonas. Por quê? O Amazonas já foi derrotado aí na Copa Verde, perdeu aí por, acho que foi por São Raimundo, né? São Raimundo lá de Roraima, que tá numa grande vantagem, venceu por 2-0, então é uma grande vantagem aí da equipe do São Raimundo de Roraima. E vai ter que reverter esse resultado, né? Aqui dentro da Arena da Amazônia. Só que o que chama atenção justamente é isso, né? O Amazonas vinha muito bem no campeonato amazonense. Tá muito bem, né? Se classificou aí para as semifinais. Vai ter as semifinais agora nesse final de semana. Tava sabe, fazendo um futebol até que, assim, empolgante até um certo momento, né? Então o Amazonas em si estava se iludindo muito com o campeonato amazonense. E eu volto a repetir isso. O campeonato amazonense serve para o Amazonas como uma espécie de laboratório, uma espécie de pré-temporada para as competições realmente que ele vai realmente encarar, que são mais difíceis, que no caso Copa do Brasil seria, né, já acabou sendo eliminado, Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Brasil da Série B e por aí vai, né? Então o Amazonas ir bem no campeonato amazonense é obrigação, porque é uma equipe mais forte, tem mais investimento, é uma equipe de Série B, então ir bem não quer dizer, meu Deus, o Amazonas vai detonar na temporada. Não significa isso. Significa que realmente a equipe está fazendo a sua parte, está fazendo o que é obrigatório da sua parte. Então, não surpreende a equipe ter sido a melhor equipe na primeira fase, né? Aí na fase classificatória. Para mim não significa muita coisa, né? Porque é de obrigação. Agora, né? O que a gente ia ver realmente se a equipe estava bem preparada mesmo para a temporada seria nesses jogos, né? Na Copa Verde e na Copa do Brasil principalmente, né? E a gente viu que a equipe não se saiu bem. Na Copa Verde perdeu o primeiro jogo aí das quartas de final.
na Copa do Brasil, né, que é um torneio importante, porque não só tem uma questão realmente de apelo nacional, né, mas também vale dinheiro, né? Quando você vai passando de fase, você vai ganhando dinheiro. Então o Amazonas, com essa eliminação precoce na Copa do Brasil, acaba perdendo dinheiro. Então, eu aposto que a diretoria do Amazonas estava prevendo, pelo menos a equipe, sabe, chegar na segunda, terceira fase aí, para poder conseguir uma graninha. Dependendo do adversário que encarasse, né, na próxima fase. Mas mesmo assim dava para ter passado, né? Então já seria um dinheiro a mais para os cofres, né? Desculpa, da equipe do Amazonas. E ser eliminado dessa forma realmente é muito vexatório mesmo. E a equipe tem que se acordar. A equipe não pode ter os meus erros do ano passado. Ano passado a equipe também começou muito bem o campeonato amazonense. Depois aos poucos foi abrindo mão, porque dividiu um pouco as atenções nesses campeonatos, né? Copa Verde e Copa do Brasil. Só que o detalhe, né? Ano passado a equipe Pênalti passou, né? Chegou até a terceira fase, se não me engano, da Copa do Brasil. Enfrentou, se não me engano, até o Flamengo, né? Aí na terceira fase. E acabou sendo eliminado porque enfrentou o campeão daquela edição, né? E o Flamengo realmente, apesar do Tite, era uma equipe forte, né? Mas assim, esperava que a equipe fosse mais longe, né? Então, a Amazonas não pode cometer esses erros, cara. Eu vejo que apesar dos reforços, a equipe ainda não está preparada ali para poder encarar adversários realmente fortes. É incrível isso, né? Muita gente já está culpando o Lana, né? Por conta disso. Cara, sinceramente falando, é como eu falei lá naquele vídeo lá. Eu falei mais assim, de forma extensa, sobre o Adebal Lana, né? Aí à frente do comando do Amazonas. Inclusive, eu dei minha opinião. E eu vou manter ela. Cara, o Adebal Lana é um técnico bastante vitorioso aí no futebol amazonense. É um cara que tem história, é um técnico lendário do futebol amazonense. Só que, cara, por uma competição de Série B atualmente, cara, não dá, né? Não dá pra contar com um técnico que já sabe, muito ultrapassado, né? O Abderbal Lana, com todo respeito, é um técnico já, sabe, já antigo, já naquela escola antiga, que já foi ultrapassado. A gente discute muito isso, principalmente aí dos grandes, né? Que os técnicos brasileiros hoje em dia estão muito ultrapassados, não tem uma evolução na questão técnica, na questão realmente tática dos técnicos brasileiros. Coisa que a gente só está vendo agora os técnicos realmente que vêm de fora, né? Os técnicos que vêm de fora que traz uma evolução assim pro futebol brasileiro. Mas os técnicos aí brasileiros realmente estão muito atrás. Então, o Adebalana é dessa escola, né? Por mais que ele tenha suas táticas, ele é um cara bastante experiente, não preciso nem falar disso, né? Mas mesmo assim, acho que não dá. Acho que o Amazonas tinha que procurar um arranjo técnico mais assim, com um currículo recente melhor, né? Assim, para poder encarar a temporada que seria muito difícil para o Amazonas. São várias competições, então precisava de um técnico mais assim, gabaritado, né? Para poder assim ter uma equipe realmente com um comando mais forte, mais experiente nesse tipo de competição. Por mais, volto a repetir, né? O Ademalana ele tem realmente experiência porque ele treinou a equipe do São Raimundo, mas isso há muito tempo, né? Muito tempo atrás, né? O futebol evolui. O futebol ele sempre está numa crescente, né? Então, se a pessoa ficar ali o tempo todo só presa ao passado, você não evolui com com o futebol, com os restantes das equipes que o tempo todo ali estão tentando se renovar. Então, é preciso realmente avaliar bons nomes e um nome realmente que vá dar um respaldo pro torcedor, né? Porque o torcedor do Amazonas já está preocupado. Essa eliminação é muito preocupante pro restante da temporada, porque a pessoa fica pensando, poxa, já foi eliminada, sabe, dessa forma assim, vexatória, já começou já perdendo aí na fase de quartas de final da Copa Verde, e a Série B, como é que vai ficar? Porque a Série B também tem um adversário muito mais forte, né? São adversários mais complicados, já jogando em casa, né? Imagine fora de casa. Então, a Amazonas precisa acordar, porque também o que eu vejo é que o Amazonas tenta trazer muito medalhão aí, muita gente aí que tem renome aí, só para dar sabe, como pode dizer, sabe, chama atenção, né? Essa é a verdade, chama atenção. Ah, porque o Amazonas está contratando fulano de tal, olha só, tal jogador. Mas se você pegar muitos jogadores que o Amazonas está procurando, às vezes, jogadores que já são aposentados, que já estão muito velhos, né? Então, tem que ter uma mescla, sabe? O Amazonas estava querendo contratar o Felipe Melo. O Felipe Melo já estava aposentado e já não vinha entregando assim muita coisa ali nas equipes que ele estava atuando, né?
Se não me engano, o último time que ele atuou foi justamente a equipe do Fluminense. Já não estava tão bem. A torcida do Fluminense já estava reclamando demais dele. Então, o Amazonas precisa acordar, porque senão realmente vai ficar muito complicada a temporada. A gente tem esperança que a equipe do Amazonas possa fazer uma grande Série B, mas esse começo aí tá complicado. E como eu falei, né? Não dá para se iludir com o campeonato estadual. O Amazonas tem o dever sim de ganhar esse estadual, porque é a equipe mais forte. Tem essa obrigação. E se for campeão, não fez mais do que o seu papel, né? Então, o Amazonas realmente tem que estar vivo aí, porque senão realmente pode ser uma temporada bastante complicada, né? E se não se cuidar, pode até brigar para não cair novamente, né? Porque ano passado, apesar de ter ficado ali no meio de tabela, mas até ali perto da reta final do campeonato estava ali, né? Perto da zona do rebaixamento. Então, o Amazonas tem que se ligar. E realmente essa eliminação realmente foi vexatória. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava, eu esperava que a equipe pudesse passar, mas acabou sendo eliminada e vacilando, né? E outra coisa, para poder encerrar o tema Amazonas, cara, o time não pode entrar com salto alto. Eu vejo que a equipe entra em campo, sabe, achando que vai vencer a qualquer momento. Então, não pode entrar, tem que entrar com seriedade em todos os jogos. O Amazonas enfrenta adversários muitas vezes mais fracos, mas não consegue jogar, não consegue impor a sua superioridade. Acaba muitas vezes realmente dessa forma, né? Rateando, por exemplo, o exemplo disso foi justamente contra a equipe do São Raimundo de Roraima, né? Que é uma equipe que, se a gente pegar tecnicamente mais fraca do que a equipe do Amazonas, mas compensou isso com vontade, com dedicação, com raça, e conseguiu superar a equipe do Amazonas, que é mais forte do que a equipe lá do São Raimundo de Roraima. Então, a Amazonas tem que entrar sério, né? Vencer os seus adversários, mostrar sua superioridade, para poder assim demonstrar sua força, né? Porque só jogar ali dizendo que eu sou campeão da Série C, porque eu tô na Série B, não adianta em nada, né? O que mostra a força do time é justamente dentro de campo. É dentro de campo que as coisas se resolvem, não fora de campo. E, cara, o Manaus, né, que se classificou aí, o Manaus que tá até me surpreendendo, né? Se o Amazonas ali, no campeonato Amazonas está bem, né, mas no restante das competições está mal, o Manaus está bem, né, em todas as frentes. Se você pegar aí o Gavião do Norte, né, tá bem aí no campeonato Amazonense, tá na semifinal, e tá bem aí na série já, na Copa Verde e também aí na Copa do Brasil, né. Se classificou também nos pênaltis, tá bom? Um fato curioso, né, que eu vi ali, o gol do Manaus, cara, o gol do Manaus foi totalmente, sabe, meio que contando com a ajuda do time adversário. O jogador sozinho acabou se atrapalhando ali no meio do campo, tentou chutar, acabou furando, o outro caiu. E o Amazonas não tem nada a ver com isso, né? Pegou a bola ali, acabou fazendo a jogada, teve o passe para trás e o jogador acabou fazendo o gol, né? O gol de empate naquela circunstância, né? A equipe do Independência abriu para cá e a equipe do Manaus foi lá e buscou o empate. E acabou vencendo nos pênaltis, né? Então, assim, o Manaus tá me surpreendendo, né? Isso é bom, né? É bom porque é uma equipe que ano passado estava rateando demais, né? Não tinha muita confiança no Manaus, principalmente aí para a Série D, né? Que fez aí, realmente foi complicado, muito complicado ali na Série B. Eu tinha esperança, mas foi complicada a situação aí da equipe do Manaus. E esse ano realmente a equipe tá bem, né? Apesar de não estar demonstrando um belo futebol, mas tá ali, né? Conseguiu seus resultados, como falei, tá aí na semifinal do Campeonato Amazonense e tá aí bem na Série B, eu quero falar Série B, tô com Série B na cabeça. Aí ele tá bem aí na Copa Verde, né? Empatou com a equipe do Paysandu, um grande resultado, né? Jogando fora de casa. E Manaus também me preocupa, porque muitas vezes consegue bem o resultado fora de casa, mas dentro de casa, né? Onde deveria fazer seu papel, muitas vezes acaba também rateando. Então, é preciso ter cuidado nesse jogo de volta aí contra a equipe do Paysandu. Mas dá pra dar um voto de confiança aí na equipe do Manaus para poder passar aí para as semifinais da Copa Verde. E tá bem aí na Série B, né? O Manaus que também teve um ano, agora me esqueci o ano, acho que foi 2000 e o ano, tá bom? Acho que foi, até que saiu também bem, né, na Copa do Brasil. E foi longe também, né? Foi longe. Acho que o Manaus, o Amazonas e o Nacional foi as equipes que mais chegaram assim longe, né? Aí na Copa do Brasil. Isso é muito bom, né? É muito bom ver que pelo menos um time amazonense está aí vivo aí na competição. Então assim, né? É só manter a pegada a equipe do Manaus para poder assim
tentar chegar mais longe possível, né? A título de Copa do Brasil é muito complicado. Cada vez mais é mais complicado surgir uma zebra aí na Copa do Brasil. Surge, mas assim, não é como antigamente que um Juventude, um Criciúma, um Paulista ou um Santo André, né? É, vão ser campeão dessa forma, né? Né, tá mais difícil nessa situação, porque a cada ano as equipes estão se reforçando mais, né? Com esse negócio de SAF aí, as equipes estão começando a contratar mais, então a questão realmente orçamentária, a questão realmente de investimento, cria um abismo, né, entre as equipes que têm poderio monetário e as equipes ali que têm menos investimento. Então, cada vez mais vai complicando mais para essas equipes realmente bater de frente com as equipes ali grandes, né? Pode ser que aconteça? Pode, porque é futebol, tudo pode acontecer. Muitas vezes um pequeno ganha de um grande, né? Eu vou citar um exemplo que aconteceu agora. O pessoal diz que é zebra, né? Mas assim, a equipe do Olaria, né? Passou aí de fase, passou para a próxima fase da Copa do Brasil, acabou desbancando a equipe do ABC, né? Tipo assim, o Olaria que é a segunda vez que participa da Copa do Brasil e passou diante de um time aí que tá na Série C, se não me engano, o ABC, né? Acho que o ABC tá na Série C, se não me engano. Vocês podem me corrigir à vontade aí nos comentários. Então, pode acontecer isso, né? Um time ali que é mais fraco, inclusive o Olaria, ele tá na Série B do Campeonato Carioca, porque é um regulamento, sabe, totalmente estranho, né, dos campeonatos estaduais. Tem um campeonato estadual que o regulamento é totalmente estranho. Por exemplo, no Campeonato Carioca, somente um é rebaixado. Isso é bom em si para quem está disputando a Série A, né? Porque aí somente um desce, né? Mas para quem está disputando a Série B, somente um sobe. E tipo assim, só se você for campeão mesmo aí da Série B para poder você subir. Então, tipo assim, desvaloriza um pouco, né, a Série B, porque tem times ali que faz uma grande campanha, mas acaba muitas vezes não sendo campeão. E tem time ali que às vezes não vai tão bem, mas é campeão. É meio complicado, né? Esses regulamentos aí dos campeonatos estaduais, né? Então, tem essas questões, né? Copa do Brasil tem essa questão que às vezes pode acontecer uma zebra. Mas ter uma zebra a nível de ser campeão, eu acho que cada vez está sendo mais difícil, né? Por conta justamente dessa questão realmente orçamentária, que cada vez mais os times grandes estão se reforçando mais, estão tendo mais investimento. Então, os pequenos aí que tem pouco investimento, né? Tem times modestos aí, ficou mais complicado, né? De bater de frente com essas equipes. Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que pro Manaus realmente foi muito bom passar aí de fase, não só na questão realmente orçamentária, né? Receber um din-din aí a mais, como também, né, realmente na questão realmente de dar moral para a equipe pro restante da temporada, né? Para a equipe realmente buscar ali grandes feitos aí tanto no campeonato amazonense, né? Porque a equipe é o atual campeão amazonense, tá bom? Vale lembrar isso. O Manaus ganhou do Amazonas ano passado. Então, é o atual campeão. E aí tá aí defendendo o seu título. E quem sabe daí, né? A equipe possa sair bem aí na Série D, né? A gente torce para alguma equipe amazonense possa subir para a Série C, né? Para poder a gente ter mais representantes aí do Amazonas aí nas divisões, né? Série C, Série B, né, no caso do Amazonas. Então a gente sempre torce por isso, né? Sempre torce para que as equipes amazonenses tenham sucesso aí nas divisões aí abaixo da Série A, né? Para poder a gente ter cada vez mais o nosso futebol em evidência. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a você que vem ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!